banco originador disponibiliza ali para o banco que você está transferindo. Então, é como se fosse uma portabilidade, só que diferente da portabilidade, ele está fora do processo da CIP. Então, basicamente, é a compra ali do contrato do cliente de um banco originador para o banco que você está realizando a compra da dívida, tá? Atualmente, a gente tem compra de dívida de contratos novos e de cartões consignados, que são produtos muito bons. Então, aqui, a compra de dívida é quando um banco ou financeiro assume uma dívida que a pessoa tem com outra instituição. O cliente é a operação do novo banco, normalmente com condições melhores. Então, quando o cliente faz a compra de dívida, faz a transferência de contrato de um banco originador para outro banco, ali ele consegue juros mais baixos, prazos maiores para pagamento, liberação de valor de troco, que nem sempre os clientes vão conseguir ali na portabilidade. Porque a gente sabe ali que tem muito cliente que só consegue fazer a portabilidade pura, porque às vezes o banco não conseguiu liberar um valor de troco para aquele cliente. Então, a compra de dívida, ela é bem vantajosa, porque na maioria das vezes sempre libera um valor de troco para o cliente, tá? Mas a compra de dívida, ela é basicamente a compra de um contrato do cliente de um banco originador para o banco que você está fazendo ali o produto de compra de dívida, tá? É de fato uma portabilidade, só que ela não está dentro do processo da CIP. Quais os tipos de compra que a gente tem? A gente tem compra de contrato novo e de cartões consignáveis, igual eu falei para você. Quando for um contrato novo, o que, que o banco faz? O banco vai, quita o saldo devedor do cliente lá com o banco originador e transfere o saldo devedor ali para o banco que vocês estão fazendo a compra, né? O banco assume a dívida daquele cliente, por isso compra de dívida. E nos cartões, né, que o cliente não tem ali um saldo devedor, mas ele tem ali a fatura do cartão, ele tem ali o saque que ele realiza no cartão. Então, o banco, ele faz a compra desse cartão, tá? Da fatura do cliente, do saque que o cliente tem ali devedor com o banco. Então, para a compra, a gente tem aí o novo e os cartões consignados, tá? Quais as vantagens de fazer uma operação de compra de dívida? Comissão. As comissões são extremamente maiores do que a portabilidade, o refim de porte que a gente está acostumado. Então, são comissões aí extremamente atrativas para vocês. É fora do processo da CIP. Possui juros menores do que a portabilidade. As parcelas são fixas, porque se mantém ali a mesma parcela que o cliente já deve para o banco originador. E a possibilidade de liberar troco para o cliente, que, na maioria dos casos, 99%, sempre libera troco para o seu cliente, tá? Qual que é o risco de operar com a compra de dívida? Quando a gente faz uma portabilidade, por exemplo, todo o processo ali da CIP, depois a averbação, a desaverbação da margem pelo banco originador, ela é tudo automática, ela é tudo processada. Quando a gente faz uma compra de dívida, quando o banco que você está fazendo a compra quita a dívida com o banco originador libera a margem do cliente. E é nesse momento que entra o risco da compra de dívida. Por quê? Porque o cliente, ele vai ver a margem livre dele lá no portal de consignação e ele pode fazer uma contratação de outra operação, que vai liberar a margem para ele, ele pode ir lá e contratar uma nova operação antes do banco que você está fazendo a compra averbar essa margem nova, tá? Então, por isso que é um produto aí de um alto risco, certamente, porque corre o risco ali do cliente agir de má fé com vocês e fazer a contratação ali com outro banco de uma margem livre, só que essa margem deveria ser averbada pelo banco que vocês estão fazendo a compra, tá? Então, o risco da compra é basicamente a margem livre ali do cliente após a quitação do boleto pelo banco, tá? Aqui eu trouxe as oportunidades com que vocês podem trabalhar com compra de dívida, quais convênios, banco. Hoje a gente tem o PHTEC para compra de dívida, que é o banco que eu trouxe para vocês. E o PHTEC, ele faz compra de dívida para 3 convênios: a Prefeitura de São Paulo, o IPREM, o Governo de São Paulo e o Governo de Minas. Para a Prefeitura de São Paulo, o PH faz compra de contrato novo, cartão benefício e cartão consignado. E para a compra de cartão consignado, né, o banco, ele altera, ele transforma a margem do cliente ali de cartão consignado, quando a compra é efetivada pelo PH, em margem de nova operação. Por quê? Para a Prefeitura de São Paulo e IPREM,
não tem mais o cartão consignado. Então, para aqueles clientes que já têm o cartão consignado, o PH, quando vocês realizem a compra, ele transforma aquela margem de cartão consignado que o cliente já tem ali averbada como uma margem de novo, como uma margem de uma nova operação para o cliente, tá? Para o governo de São Paulo, a gente tem a compra de dívida do cartão benefício para o órgão do Cefaz, SPPrev, PM São Paulo e os demais órgãos ainda não está liberado. E para o governo de Minas, que a gente enquadra o CEPLAG, as demais autarquias ainda não liberou, Corpo de Bombeiros, Polícia e PSENG, enfim. A gente faz a compra de dívida dos dois cartões, então tanto do cartão benefício e tanto do cartão consignado. Então a gente tem aí 3 convênios para serem trabalhados com a compra de dívida, tá? Pelo PHTEC, que é o banco que a gente atua aí com a compra de dívida. Aqui eu trouxe uns pontos importantes para a compra de dívida. O público aceito para compra de dívida. O público aceito para compra de dívida vai ser o público ali que o banco atende dentro do convênio. Então, para a compra de dívida, está liberado servidores efetivos, ativos, aposentados e pensionistas de acordo ali com cada órgão. Então, ali, Prefeitura de São Paulo, os efetivos, IPREM, são os pensionistas e aposentados. O governo de São Paulo você faz os efetivos, não faz os aposentados e pensionistas, porque aí entra lá para o SPPrev, o SPPrev ainda não está fazendo. E o governo de Minas, o CEPLAG, ele faz ali para os efetivos e ativos também, tá? Idade, de 18 a 74 anos, 11 meses e 29 dias. Então, essa faixa etária é geral para todos os convênios para operação de compra, tá? O prazo vai de acordo com o prazo do convênio dentro do banco. Então, a gente sabe aí que Prefeitura de São Paulo, às vezes, libera em 120 vezes. O governo de Minas também, o prazo máximo é 120 vezes. Tem convênio que é 96 vezes, vai de acordo com o prazo do convênio dentro ali do banco, tá? Para as averbações da compra de dívida, é necessária a senha do portal do cliente. Então, desses 3 convênios que eu falei, Prefeitura de São Paulo, Governo de São Paulo e o Governo de Minas, vocês precisam pedir a senha do portal do cliente para o banco fazer a averbação. E os bancos comprados, né? Quais bancos que os clientes têm contrato ali que vocês podem fazer a compra de dívida para o PH. O PH, ele aceita todos os bancos que fazem emissão de boleto, exceto o Banco Paine, tá? Fora o Banco Paine, todos os outros bancos que fizerem emissão de boleto ali, quando o cliente liga solicitando a quitação, o PH aprova. Então, assim, a maioria dos bancos, quase todos, só de fato o Banco Paine que não, tá? Por que boleto? Porque quando vocês fazem a compra, o cliente ele precisa solicitar ali para o banco originador o boleto de quitação da dívida. Por quê? O boleto vai ser utilizado pelo PHTEC para pagar aquela dívida daquele cliente com aquele banco, tá? Então, ali, o boleto. O cliente solicita o boleto de quitação ao banco originador ou a fatura do cartão para quitação, tá? Porque a compra de dívida de cartões, ela não vai emitir um boleto, ela vai emitir ali a fatura do cartão do cliente. Na fatura vem detalhado os gastos do cliente, o saldo devedor, caso o cliente tenha saque ele ativo com o banco. Então, na fatura do cliente vem todo o saque, o saldo devedor do cliente também. Então, por isso que para cartão é necessário a fatura, tá? Se for operações do banco BMG, se vocês estiverem comprando algum contrato, algum cartão consignado do banco BMG, além da fatura, precisa do boleto de quitação. Então, o BMG ele é um banco que, para compra de cartão, ele vai liberar ali para o cliente o boleto de quitação total da dívida e também a fatura de acordo ali com o cartão do cliente, tá? Os demais bancos, caso seja operações novas, vocês vão solicitar o boleto para o cliente. Caso seja compra de cartão, vocês vão solicitar ali a fatura para o cliente, tá? Aqui eu trouxe o fluxo da operação, para vocês entenderem como funciona a operação da compra de dívida. Então, primeiro, a gente realiza a digitação no sistema do banco, lá no PHTEC. O cliente formaliza, faz a auditoria para questão de segurança. Quando faz a auditoria, o banco vai fazer a quitação do boleto. O que é isso? O PHTEC vai lá e vai pagar o boleto, a dívida total do cliente com o banco que vocês estão trazendo a dívida, tá? Então, o banco ele vai fazer o pagamento do boleto ali para o banco originador. Quando o PH faz o pagamento do boleto de quitação ou da fatura, em caso de cartão, o banco originador vai lá e desaverba a margem do cliente.
Depois da desaverbação da margem pelo banco originador, o PH vai lá, averba a margem do cliente para o PH. Averbou a margem para o cliente, o banco finaliza a operação e faz o pagamento ali do troco para o cliente. Então, o fluxo vai ser sempre digitar a operação, anexando ali o boleto ou a fatura de quitação. Cliente formalizou, fez a auditoria aqui com a GLM por questão de segurança, o banco vai fazer o pagamento do boleto ali ao banco originador. PHTEC pagou o boleto para o banco originador, aquele banco originador precisa liberar a margem daquele cliente para que o PHTEC consiga averbar ali a margem para eles daquele cliente, tá? E aí esse processo de desaverbação e averbação da margem é onde ocorre o risco da operação. Por quê? O cliente ele pode fazer uma contratação, caso o banco originador ele libere a margem e o PHTEC não averbe ali automaticamente, tá? E o que é importante? Quando vocês fazem uma compra de dívida, é obrigatório, é essencial que vocês façam 100% o acompanhamento da operação. Desde a formalização do cliente, desde a auditoria, desde a quitação do boleto, desde a desaverbação, desde a averbação e até a finalização. Quando o PHTEC pagar o boleto para o banco originador, o cliente ele precisa pedir ali para o banco originador a liberação da margem. Por quê? Tem muitos bancos que seguram a margem do cliente ou demora a liberar, pede ali 5, 6 dias para liberar a margem do cliente. Então, quanto mais o cliente ligar no banco originador pedindo a desaverbação da margem, mais rápido e mais eficiente a gente consegue finalizar a operação, tá? Então, essa questão da desaverbação da margem vai depender mais do seu cliente, de encher o saco mesmo do banco, ligar lá no banco originador o dia todo e pedir a desaverbação da margem, do que do PH conseguir averbar aquela margem, tá? Então, o cliente ali, ele vai fazer o contato com o banco originador, pedindo para o banco originador liberar a margem dele, para que o banco originador libere mais rápido, porque senão os bancos vão liberar em prazo de 5, 6, 7 dias úteis a margem daquele cliente após o PH pagar o boleto, tá? Então, é muito importante que o cliente entre em contato com o banco que ele está tirando a dívida e peça a desaverbação da margem. Então, o cliente pediu a desaverbação da margem. Vocês conferiram que a margem foi desaverbada pelo banco originador, o PH vai lá e vai averbar a margem desse cliente para finalizar a operação. E ali é importante, igual eu expliquei aqui no material, o cliente precisa contatar o banco originador após a quitação do boleto para a liberação da margem. Quanto mais o cliente pedir a desaverbação, mais rápido é o processo. A gente tem com a APH um robô que de 30 em 30 minutos eles fazem as consultas de margem de todos os clientes. Então a gente tem um robozinho que vai ficar ali consultando o portal do cliente para ver se a margem do cliente já está livre, já está desaverbada, além do acompanhamento manualmente que a gente faz aqui dentro da GLM. Então, aqui dentro da GLM, a gente tem um time especializado somente para acompanhamento de compra de dívida. Então, o nosso time de compra de dívida, eles ficam ali a todo momento também acompanhando a margem do cliente, para que quando for desaverbado, a gente peça rapidamente para o PHTEC averbar, para não correr nenhum risco ali, conforme eu expliquei para vocês dentro da operação, tá? Então, assim, além da gente já ter um robô automático de 30 em 30 minutos, a gente ter uma equipe que faz a consulta manualmente da margem desses clientes, é muito importante que o cliente peça ali a liberação e também acompanhe a liberação da margem dele, tá? Porque o maior processo aí na compra de dívida é, de fato, a desaverbação da margem e a averbação, tá? Então, é muito importante que o cliente faça o contato ali com o banco originador, pedindo a liberação da margem dele, e que vocês, parceiros, fiquem também ali no pé do cliente, acompanhando aquele cliente, para também que não ocorra nenhum risco daquele cliente fazer uma outra contratação. Por quê? Se o cliente fazer alguma outra contratação ali com aquela margem livre, quando o banco for averbar, identificar que a margem do cliente não está liberado, a gente vai ficar devendo para o banco. E aí, quem que vai pagar o banco? Vai ter que ser a gente, tá? Então, por isso que o risco da compra de dívida ele é muito importante nessa questão da desaverbação. Porque se o cliente utilizar a margem ali que liberou da compra de dívida para fazer um contrato novo, antes do PHTEC averbar, a gente vai ficar inadimplente com o banco. E não é nada bom, tanto para a gente, promotora, tanto para vocês, parceiros, né?
Então, por isso que é um produto de alto risco que a gente costuma falar. O fluxo é em média de 5 dias úteis, tá? Da digitação até o pagamento da operação. Ah, Guilherme, 5 dias úteis por quê? Porque o PH demora? Não, porque depende do banco originador liberar a margem daquele cliente. E a gente sabe que os bancos, eles querem segurar a margem do cliente. Então, vai depender ali tanto do banco originador liberar a margem, tanto do seu cliente pedir a desaverbação daquela margem para o banco originador, tá? Mas, no geral, uma média é sempre ali 5 dias úteis, tá? Da digitação, quitação do boleto, desaverbação da margem, averbação da margem e a finalização ali da operação, né? O pagamento ali do troco para o cliente. Aqui eu trouxe algumas dicas sobre a compra de dívida. Sempre que vocês fazem uma compra de dívida, é opcional a emissão de nota promissória, para vocês poderem ali ter o controle da operação que você está fazendo, tá? Não é obrigatória a emissão de nota promissória, mas caso vocês queiram emitir nota promissória para aquela operação, você garante que seu cliente não faça transferência do contrato por pelo menos 90 dias. Então, se vocês emitirem nota, não corre risco do cliente ali fazer uma comportabilidade, ou se não, também uma nova compra de dívida ali para outro banco, tá? Mas, assim, é muito difícil o cliente que está fazendo ali a compra de dívida, menos de 90 dias, ele querer transferir o contrato, tá? Mas aí é uma opção, é uma dica aí a mais para vocês. Sempre que vocês fazem a compra de dívida também, a gente precisa abrir uma conta interna para o cliente para que seja transferido ali os valores de quitação. Tem banco que a gente trabalha que o próprio cliente ou o próprio parceiro precisa abrir a conta fantasma ali do cliente dentro do banco. Com a PHTech, quando vocês fazem a digitação, a gente já abre essa conta automática ali dentro do sistema para poder repassar os valores para o cliente, tá? Então, é algo que vocês não precisam preocupar também. É só fazer a digitação automática lá no banco, anexar o boleto de quitação e acompanhar ali a desaverbação e a averbação da margem. Mais uma dica é validar com calma os dados da operação, entenda o fluxo, conforme eu expliquei para vocês, fique acompanhando e orientando o cliente a contatar o banco para a liberação da margem para maior agilidade, tá? Então, aqui a gente finaliza, não vou mostrar nada de digitação, nada técnico dentro do sistema do banco, porque os parceiros que estiverem aqui no treinamento e quiserem operar com a compra de dívida, acharam um produto interessante, se vocês acharem que é um produto que vocês vão conseguir ter um alto fluxo ali de produção, contatem os comerciais vai fazer uma validação com vocês, tá? Para a gente começar a liberar para vocês a compra de dívida. Então, quem tiver interesse em operar com compra de dívida, já chama o seu gerente comercial, que depois que você chamar o seu gerente comercial, a gente vai fazer a aprovação ali para a operação da compra de dívida. E quando um parceiro ele começa a operar com compra de dívida aqui com a gente na GLM, a gente cria um grupo com esse parceiro, com o nosso time de compra de dívida, que igual eu falei para vocês, que fica ali fazendo um acompanhamento de toda a operação para vocês terem ali o suporte e também todas as orientações que vocês precisam para realizar ali a operação, tá? Então, caso alguém aqui queira operar com a compra, contata o comercial, que ele vai estar passando maiores informações aí para vocês.